Romanos capítulo 2, versos 25 até o verso 29. Estamos falando a respeito de um evangelho que transforma pecadores, estamos falando a respeito de um evangelho que transforma vidas. E o apóstolo Paulo menciona, então, algumas razões do evangelho na vida das pessoas, ou a razão do porquê do evangelho. Primeiro, o apóstolo Paulo chama a atenção de que o evangelho vem em relação e em razão da vida pecadora que o ser humano está levando. O evangelho vem por conta das situações que este homem caminha cada vez mais à distância do Senhor. É interessante, pois nos versículos 18 aos versículos 32 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção, descrevendo exatamente quais são os pecados, as maneiras como que o homem vai se distanciando do Senhor. Ainda é bem pontual, pois o homem vai olhar para tudo aquilo que o apóstolo Paulo chama a atenção. E você, como eu, pode ser um religioso e chama a atenção, mas em que eu posso ser julgado? Eu não sou julgado por nada, eu sou um homem certo, eu sou um homem correto. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 2, versos de 1 a 16, enumera pelo menos 6 ações de Deus contra o ser humano, evidenciando, olha, vocês vão ser julgados porque vocês conhecem, vocês vão ser julgados pela verdade, vocês vão ser julgados pela maneira como que vocês praticam, vocês vão ser julgados por conta da lei, vocês vão ser julgados porque Deus não vai agir com imparcialidade com aquele que deixa de cumprir a lei, com aquele que não deixa de cumprir, com aquele que conhece a lei, mas que não pratica, com aquele que não conhece, mas pratica. E vocês vão ser julgados por conta do evangelho. O evangelho que veio realmente para mostrar, para evidenciar o quão distante vocês estão. É interessante, pois, quando nós olhamos para essa perspectiva e olhamos para essa realidade, o judeu, como diz no versículo 17 até o versículo 24, vai ponderar se chamar a atenção. Pois bem, esses são os seres humanos, esses são os homens que nós trouxemos, que nós podemos conduzir, que nós podemos mostrar para eles a lei. E Paulo vai chamar a atenção, mas quem és tu, judeu? Quem és tu que muitas vezes trilha este caminho, que pode achar que vai conduzir os pequenininhos, que vai conduzir os imaturos, que vai conduzir os nécios? Pois se você muitas vezes conhece, mas não pratica, você que sabe o que é a verdade, mas não evidencia ela pelo seu relacionamento com Deus, quem é você que chama a atenção para ti? Já que a palavra do Senhor em várias oportunidades, e nós citamos pela manhã Isaías 52, Salmos 50, Miqueias 3:11, várias referências chamando a atenção do povo que andava completamente à distância do Senhor. Talvez você está aqui hoje à noite, e a sua grande questão é, esse assunto de Romanos, ele não tem nada a ver comigo, não mexe com a minha vida, não me faz sentir aquela palavra tocando no meu coração. E como nós pontuamos pela manhã, na realidade tem muito mais a ver com a gente que qualquer outra situação. Pois é fácil nós nos colocarmos sobre as nossas seguranças, já que no versículo 17 ao versículo 29, nós vamos ver exatamente uma ruína das nossas seguranças. Se você está seguro, se você está confiante nos seus esforços, na sua geração, no seu conhecimento, o apóstolo Paulo então chama a atenção de que isso não é nada. Se Cristo não for a razão principal da sua fé, a sua geração, o seu patriotismo, a sua herança, as suas descendências também não vão te trazer isso. Se talvez você esteja alicerçado porque você está na igreja e conhece bastante, sabe do que é o evangelho, sabe do que é a graça de Deus, mas não tem a sua vida impactada por esse evangelho, não tem a sua vida transformada por esse evangelho, então você também está no mesmo patamar. Você não pode aqui jogar-se como o maioral porque você é igual àqueles que não conhecem a lei. Você está na mesma situação. Mas é interessante porque, às vezes, nós gostamos das evidências. Nós gostamos daquilo que é chamado a atenção para ser notório. Uma vez alguém disse assim, pastor, eu gosto da igreja batista. Porque lá as pessoas não vão com roupas pomposas, com situações para poderem assim mostrarem.
As pessoas são simples. E eu fiquei contente com aquilo, quando a pessoa disse tal palavra. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupei. Porque, se ela teve aquela ideia de outro segmento, o que é que muitas vezes está se notando? A gente gosta de ver aquilo que é exposto. Aquilo que está escancarado. Aquilo que as pessoas vão valorizar. Esse é o problema. E o judeu, nessa ocasião, chama a atenção pela sua cerimônia, chama a atenção pelos seus ritos. Olha, nós acabamos de fazer a ceia, nós acabamos de estar. E aqui chama-se a atenção, quem participou da ceia é o que está dentro. É o que, está garantido. Quem não tomou a ceia, aí o Rafinha veio aqui para mim e falou, pai, eu quero ser batizado. Eu quero comer muito essa comidinha aí que vocês comem. Se você só simplesmente acha que o participar da ceia é algo que te garante, e você na hora de participar da ceia, você faz todo aquele ritual, fecha o olhinho, curva a mãozinha, e esteja aí todo contrito, mas lá fora, no seu dia a dia, você não evidencia esse relacionamento, é como a circuncisão, para nada vai servir. E este é o argumento paulino. Esta é a chamada dele, de que, olha, não é o que as pessoas veem, é o que Deus está vendo. Não é o que as pessoas estão salientando para você, batendo no seu ombro. Que maravilha, que coisa extraordinária. Extraordinária, cadê a Josi? Ela vai anotando todas as minhas palavras novas. Né? Que coisa extraordinária. Essa é nova. Você não ouviu o que saiu por aqui. Então é interessante, porque quando a gente olha para esse prisma, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo vai descrever, vai chamar a atenção, dizendo o seguinte, não é o sinal externo, não é o que o homem pode ver, mas é o que Deus vê. Diz assim o versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Alguns de vocês são novos, então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da circuncisão. O que é de fato isso? Como é que nós podemos pontuar isso diante das Escrituras? Em Gênesis capítulo 17, versículos 9 e 10, nós vamos ter a referência em relação a esse ato. Gênesis capítulo 17, versículos 9 e 10. Deixa eu só consultar para ver se eu não estou pegando certinho. 9 e 10, nós vamos na realidade do 9 até o 12. Disse mais Deus a Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e as tua descendência depois de ti nas suas gerações. Só antes, Davi, solta para mim o versículo 1. É interessante, pois quando Deus chama a atenção para esse rito, Abraão havia compreendido toda aquela questão que Deus havia falado para ele, que era necessário confiar, que era necessário esperar, que era necessário depender. E então, depois de um encontro com o Senhor, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Veja o versículo 2. E porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E farei frutificar grandissimamente, te farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, depois de ti, em tuas gerações, por alianças perpétuas, para ser por ti, por Deus, e tua descendência depois de ti. É interessante, pois, veja, e te darei a ti, versículo 8, e te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ás
e ser-lhe-eis o seu Deus. Até aqui, o que a gente percebe nesse texto é que havia um acordo, um acerto entre Deus e a pessoa de Abraão. Um alicerce estabelecido entre os dois. Deus estava falando para ele que seria o Deus dele, que caminharia com ele, que daria a ele uma geração, e Abraão tinha que simplesmente aceitar a ação de Deus, confiando em Deus. Então, somente isso. Mas, como uma aliança precisa ser validada, precisa ser evidenciada. E então vem os versículos 10 a 12. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, entre a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. A circuncisão é a cortar o prepúcio do órgão genitor masculino e assim torná-lo limpo. Eu achei interessante uma definição a qual a gente pode assim chamar. A circuncisão é o órgão procriador, precisava ser limpo de uma cobertura. Assim, o homem no centro da sua natureza é pecaminoso e precisa de purificação no seu coração. Este símbolo gráfico da necessidade de remover o pecado tornou-se o sinal de um ser judeu. Então era através desse ato que o judeu era assim estabelecido. Automaticamente ele entendia que ele estava livre do pecado, ele estava livre da condenação, porque ele pertencia à nação de Abraão. Olha só que interessante. Com o capítulo 8 de João, o Senhor Jesus então vai chamar a atenção, dizendo, olha, qualquer um pode ser descendência de Abraão. Como assim? Porque a grande questão não era apenas no órgão, não era externo, era o que estava no coração. E a gente vai ter inúmeros textos, vários textos, chamando a atenção de que, olha, vocês estão apenas circuncidados na carne, não no coração, não no envolvimento comigo. Literalmente, vocês estão separados de mim. Sendo que a circuncisão era para vocês serem parados para mim. Era para vocês estarem juntamente comigo, mas vocês resolveram andar distante. E a gente viu então vários textos ao qual chama a atenção do povo, dizendo exatamente de que eles estavam à distância do Senhor. A circuncisão é de valor. Paulo vai então chamar a atenção de que ela era a ação da prática da lei. Era necessário que a pessoa que fosse circuncidada, ela era aquele que cumpriria a lei exatamente. Veja lá Gálatas capítulo 5, versículo 3. Vai chamar exatamente essa questão. Para quem que era a circuncisão? E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então a circuncisão servia exatamente para isso. Para evidenciar que a pessoa estava prontamente e obrigatoriamente para guardar toda a lei, que é viver em plena, de uma certa maneira, em plena obediência à vontade de Deus. Não era apenas só ouvir da lei, era praticar, era cumprir, era caminhar de acordo com os ritos. Então a circuncisão, ela era um símbolo, ela mostrava uma aliança de Deus com as suas bênçãos, a sua bondade, proteção ao seu povo escolhido e em relação ao próprio povo. É interessante, pois, quando a gente olha para essa ação, Paulo então questiona, dizendo o seguinte, olha, a circuncisão é válida, desde que a pessoa que é circuncidada não seja um transgressor da lei. Senão essa pessoa é uma pessoa separada, é uma pessoa distante, é uma pessoa que não tem comunhão, não tem relacionamento com Deus. Se é assim, se pois a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, se uma pessoa que não é circuncidada faz aquilo que a lei exigia, cumpre todos os ritos, não seria ele o circuncidado? Não seria ele a pessoa que estaria realmente a ser destacada? A circuncisão, na verdade, era a marca do juízo, era a marca da obrigação, de que a salvação e a liberdade era para ser constantemente lembrado de que os judeus e os seus pecados e as suas obrigações deveriam sempre estar prontamente cumpridos e sendo favorecidos de acordo com a lei. Não era uma marca de liberdade, não era uma marca de que eles estavam livres, era uma marca de que eles estavam cativos agora para poderem cumprir exatamente os ritos da lei. Tanto é que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 1, qual é logo a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da incircuncisão? A gente vai falar nisso a semana que vem, de toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas.
descrevendo exatamente de que não era a questão externa que estava sendo destacado, mas é o que estava dentro do coração, era o que estava dentro do ser humano, é o que estava dentro daquele homem chamado judeu, porque não é judeu o que é exterior, e também não é circuncisão o que é exteriormente na carne. Ou seja, o judeu era aquele separado, o circuncidado era aquele separado, mas só era essa pessoa se de fato ele estava prontamente em envolvimento com o Senhor. Se ele não estava em relacionamento com Deus, logo, só tinha o nome de judeu, mas não era judeu. Porque Abraão, como disse o Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, Abraão fez a diferença. Abraão não apenas evidenciou fatos, Abraão viveu, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, isso lhe foi colocado como alguém que realmente vivenciou. Não é à toa que tanto em Gálatas quanto nos outros livros paulinos, o apóstolo Paulo salienta de que Abraão foi o pai da fé, porque ousou confiar. Aqui, querido, eu quero chamar a sua atenção, não são os nossos ritos, não eram os ritos judaicos que garantiam a eles a intimidade e o envolvimento com Deus. E o que era então, pastor? O que era? Versículo 28 e 29, porque não é judeu que é exteriormente, nem é circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é de coração. É judeu, não aquele que apenas coloca o cocá. É judeu aquele que entendeu quem é Jesus Cristo na vida. Lembra de João capítulo 4? A salvação, dizem os judeus que a salvação vem do povo judeu. O que o Senhor Jesus respondeu? É verdade. A salvação vem do judeu. É deles que vem. Se nós estamos aqui reunidos hoje como igreja, foi graças àquele povo, foi graças àquela nação que através dela veio Jesus Cristo. Mas se eles não ouviram, se eles não cumpriram, se eles não atentaram para o Senhor Jesus Cristo, azar deles. Azar foi deles. Se você creu, se você ousou confiar. Mas é importante reiterar de que você é tão judeu, você é tão filho de Abraão, quanto um israelita. Sabe por quê? Porque você ousou crer. Você ousou confiar. Você abriu mão da sua segurança. Você abriu mão do seu conhecimento. Você abriu mão da sua geração. Você abriu mão de circunstâncias para ousar confiar no Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está reiterando aqui para os romanos e para os judeus romanos e para aqueles todos que estavam em torno dele. Dizendo o seguinte, a salvação não é algo apenas externo. Ela é prioritariamente interno, visto externamente por aquilo que aconteceu internamente na sua vida. Ou seja, se você creu, se o Senhor Deus começou a entrar no seu coração e ter domínio da sua vida, ter autoridade na sua vida, não é diferente que você vai ter padrões diferenciados. Mas não porque você vai estar fazendo aquilo para ser destacado, não, é o natural. É o natural. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção nos versículos iniciais do versículo 17, dizendo o seguinte, olha, você ensina a outro que não se deve roubar, mas você vai lá e rouba. Que ensinamento é esse? Você diz que deve amar, mas você é o primeiro a ter a oportunidade de manifestar ódio. Você diz que deve contribuir, mas você retém a sua mão. Você diz que tem que amar a sua esposa, mas você é aquele que quando a sua esposa está em casa, só você e ela, ao invés de carinho, você dá beliscão. Ninguém faz isso, né? Espera em Deus que não, né? Nenhuma mulher roxa por aí. Senão a lei Maria da Penha. Porque não condiz. Não condiz. Aqui o apóstolo Paulo está chamando e destacando exatamente o que é de fato realmente pertencer ao Senhor. É ter um coração transformado, é ter uma vida completamente transformada. Não é apenas ser evidenciado por um rito, por uma cerimônia, por um conhecimento, ou por que você pertence a tal geração, ou a tal nação, ou a tal grupo étnico. Muito pelo contrário, é quando você tem o seu coração, a sua vida
completamente transformada pelo Senhor. Não é à toa que em Jeremias, que vai ser vários textos chamando a atenção do povo que se voltou contra o Senhor, e o Senhor vai chamar: enganoso é o coração do homem, mais que qualquer outra coisa, extremamente corrupto, quem é que vai conhecer? Mas os versículos seguintes são interessantíssimos. Eu, o Senhor, conheço o coração do homem, provo e o esquadrinho. O único que conhece quem você é de fato é o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, o participar da ceia como uma questão externa não quer dizer muita coisa. Mas quando você participa da ceia, com a ciência e com a certeza do que Jesus Cristo fez pela tua vida, a ceia é libertador. Porque ela traz a você exatamente a lembrança de que Jesus Cristo libertou tua vida, de que Jesus Cristo tirou os grilhões que prendiam você ao pecado, de que Jesus Cristo tornou-te livre, e hoje você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da religiosidade, você não é mais escravo de nada, você é livre e pode andar com a sua liberdade prontamente para louvar, prontamente para adorar, prontamente para glorificar o Senhor Deus. É interessante, pois quando o apóstolo Paulo descreve isso, ele descreve da seguinte maneira: a pessoa, ela não é apenas circuncisão no exterior, ela tem que ser circuncidada no interior, é no coração, é de espírito, não é da letra, não é pela formação, não é pela posição, não é pela imposição humana. E esse tem sido o problema, porque nós temos muitas pessoas que têm surgido por letra, têm surgido por costumes, têm surgido por querer imitar, têm querido ter situações vistas, notórias, destacadas. Buscam dons, buscam isso, buscam aquilo, mas o caráter transformado, o fruto do Espírito transformado não tem, porque não tem o Santo Espírito de Deus nas suas vidas. A gente precisa estar ciente de que a maior transformação que o Senhor Deus vai operar não é aquela que é vista, é aquela que não é vista. É aqui dentro. É quando alguém olha para ti e vai falar assim: olha, algo aconteceu. Houve uma mudança significativa. Eu não sei explicar o que foi. Mas esse homem, essa mulher, essa criança é diferente. Ele é diferente. Ah, mas não era um bom marido? Era excelente marido. Mas depois que ele teve esse real encontro com o Senhor, sua vida mudou. Ah, mas não era excelente esposa? Maravilhosíssima. Mas algo mudou. Porque quando Deus transforma a sua vida, Ele transforma de dentro para fora. Então, por isso que eu disse pela manhã. E talvez eu falei pela manhã, não sei se ficou muito claro. Não é a roupa, não é o cabelo, não é a tatuagem. Talvez você possa ouvir falar: o pastor Claudemir libera a tatuagem. Não, eu particularmente não libero. Mas não sou eu que vou te proibir, porque se você entendeu quem Jesus Cristo é na sua vida, você não vai fazer coisa que desagrada a Ele. E ponto. Você não vai fazer. Não porque a igreja colocou uma lei, não porque o pastor disse que não pode. Você não vai, porque você quer cada vez mais sempre honrar o Senhor. E qualquer coisa que você possa ter a nuance de que, olha, vai desagradar o meu Deus, estou fora. Não quero. Vai um vídeo aí para quem quiser, daquele Rodolfo Abrantes. Eu sempre cito para os jovens, já estão cansados de ouvir isso. Mas veja lá, alguém que veio do mundão, alguém que teve a vida completamente devastada por drogas e tudo, e chega num patamar e fala: gente, por que eu estou voltando para o vômito? O que Deus me deu é maior do que essas coisas. O que Deus proporcionou para mim é muito mais do que isso. Por que eu estou voltando para essas coisas? Chega, basta. Porque quando você entende o que Deus fez na tua vida, quando você entende o que o Senhor realizou, você não olha para o que está em sua volta, você só olha para o teu Senhor. Ele é o teu alvo, Ele é o teu objetivo, honrar e glorificar o nome dEle, viver para a glória deles. Lembra lá do texto de 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, você vai fazer tudo. Tudo. Você não tem um outro objetivo. E aí é independente de lei.
É independente de rito. É independente de que alguém te obrigue a fazer. Você vai fazer porque você cada vez mais quer glorificar o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo então chama a atenção. Olha, o judeu verdadeiro não é aquele que tem o prepúcio cortado. O judeu verdadeiro é aquele que o coração foi transformado. O judeu verdadeiro não é aquele que passou pela circuncisão. O judeu verdadeiro é aquele que creu, é aquele que confiou, assim como o pai Abraão confiou. Assim como Abraão teve a sua vida direcionada pelo Senhor, você também vai ter. Só que Abraão estava alicerçado em cima de uma aliança. Qual é a aliança que nós temos hoje? Qual é a aliança que nós temos hoje? Lembra do texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11? Vamos lá rapidinho, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23. A gente esquece fácil. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vivo essa novidade de vida. Eu quero viver isso sempre. Eu quero ter a minha vida transformada, não pelos parâmetros que a igreja vai me colocar goela abaixo, mas por uma vida de intimidade com o Senhor, por entender esse novo nascimento, por entender esse novo testamento, por entender essa nova aliança. Porque, irmãos, se simplesmente eu querer caminhar de uma maneira externa, eu volto às mesmas práticas religiosas que o povo judeu voltou. E isso é pesado. Isso é doloroso. Eu te garanto que você não aguenta suportar. O peso é grande demais. É por isso que a melhor alternativa que eu e você nós temos: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu preciso tirar o fardo de querer me segurar naquilo que às vezes é ritualístico. Eu preciso tirar o fardo de que eu conheço, de que eu me basto, de que o meu conhecimento é total. Eu preciso abrir mão disso. Eu preciso tirar o fardo de que o meu nome, de que a minha geração, de que a minha família, não. Se você estiver alicerçado sobre esses patamares, eu vou te dizer que você está tão seguro quanto estar no mar com uma boia furada. E pior ainda, se você não souber nadar. Vai nadar estilo Machado. Já nadou assim? Estilo Machado? É aquele que entra na água e some. A gente, quando está seguro em Cristo Jesus, não é apenas uma boia, mas nós temos o Senhor como aquele que sempre estará do nosso lado, aquele que sempre está juntamente conosco. Então Paulo chama a atenção: essa pessoa que entende isso, esse judeu que entende que Deus fez, esse circuncidado que entende que Cristo fez na sua vida, ele não é feito pela carne, ele não é feito pela letra, ele é feito pela ação do Espírito de Deus, ele é espiritual. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai fazer um trocadilho aqui com o nome Judá, né? Não da letra cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, já que a palavra Judá também significa louvor. Que louvor que você procura? Que louvor que eu procuro? Eu procuro o louvor de Deus. Eu procuro Deus na minha vida. E à medida que eu me envolvo com Ele, a minha vida vai sendo gradativamente transformada, de graça em graça. E é interessante, uma das questões que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção lá na frente: e aonde abundou o pecado, a graça sempre vai superabundar. É por isso que você que creu em Cristo, a sua vida tem que ser diferente. Porque você não nasceu pela vontade humana. Você nasceu do coração de Deus. Você faz parte desse projeto. Cristo Jesus morreu por você. Te trouxe esse acesso.
goze, aproveite, estabeleça o seu relacionamento mais perfeito possível. Ainda que haverá dias que o seu velho homem vai saltar para fora. Mas coloque ele na cruz, olhe para a cruz e em Cristo viva a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Alguns textos de Romanos são interessantes porque você fica... Como é que vai ser Deus? E Deus, na sua grande graça, sempre mostra o seu direcionamento. Se você está sendo abençoado, o ministério de evangelismo da igreja tem chamado a atenção para você multiplicar o amor de Deus. Não é você mandar apenas um recadinho, olha, estou orando por você. É estabelecer contato mesmo. É estabelecer o contato, avisar, olha, eu quero orar por você, tem algum pedido de oração, eu quero falar do amor de Deus, eu quero compartilhar, crie o meio daquilo que Deus já fez na sua vida. Ele já te alcançou, mas Ele quer usar a sua vida para alcançar outras vidas. Amém? Bondoso Deus, muito obrigado pela Tua grande graça. Deus, ajude a gente a não apenas ter algo externo a ser evidenciado para os olhos humanos a contemplarem. Assim como Samuel, ó Deus de amor, quando foi à busca do rei Davi, viu homens altos, homens fortes, homens inteligentes, mas todos eles com um coração distante do Senhor. E quando tinha aquele, ó Deus de amor, que o homem não olhava, mas o Senhor olhava para o coração e via que era um coração completamente entregue ao Senhor. Era alguém circuncidado não na carne, mas circuncidado no coração. Era alguém judeu, não no nome, mas sim por confiar e depender exclusivamente do Senhor. Na noite de hoje, o Senhor nos chamou exatamente a esse patamar. O Senhor não quer religiosos nessa igreja. Porque se assim for, Deus de amor, nós estamos perdendo tempo. Tem muitas religiões muito boas por aí afora, com normas, com rituais, com estruturas formidáveis. Mas o único, e não é uma religião, mas um estilo de vida, uma caminhada, uma jornada que me oferece a oportunidade de confiar, de me entregar completamente, e de que agiu em meu favor, independente se eu aceitei ou não aceitei, se eu confiei ou se eu não confiei. O Senhor só simplesmente morreu por mim, sendo eu ainda um pecador. É por isso que quando compreendo isso, ó Deus de amor, a minha vontade tem que ser sempre de servi-lo cada vez mais, de me entregar, de relacionamento real e pessoal, não por obrigação, Deus de amor, não por fanatismo, mas por entrega total, por amor devoto, por consagração. Abençoe as nossas vidas, ó Deus bendito, e que o nosso dia, a nossa semana, realmente sejam como homens, como mulheres, cujo coração foi circuncidado pelo Senhor, através da Tua palavra. Que essa, Deus de amor, faça o que tem que ser feito em nossas vidas. Transforme a gente cada vez mais a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, a estatura de varão perfeito. Quis que viva não mais eu, mas que cada vez mais Jesus Cristo viva a minha vida, viva na minha novidade de vida. E que, ó Deus bendito, eu possa externar isso, amando, me alegrando, com fidelidade, com longanimidade, com benignidade, com mansidão, com fidelidade. Cuide, ó Deus de amor, de cada membro dessa igreja, de cada pessoa que aqui se encontra, de cada pessoa que está ouvindo e assistindo. Guarde as suas vidas, para que na sua vida diária eles sejam pessoas entregues ao Senhor por completo. Em o nome precioso do Senhor. Obrigado por essa bênção. Obrigado por esse privilégio que é de pertencermos ao Senhor.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.